Começando mais um Aqui com o Benja. E hoje aquele programa que eu vou te falar. Você pergunta, não tem pergunta sem resposta. Esse não tem. Ele não vai falar, não, veja bem, isso eu não falo. Esse fala tudo. Andrei Sanches. Eu posso falar que é o futuro presidente do Corinthians ou o ex-presidente do Corinthians? Hoje é ex-presidente, mas lógico, um dos favoritos, mas a eleição está muito disputada. Eu estou há 4, 5 anos fora da política do clube, lógico que as coisas vão mudando, mas com certeza seremos grandes presidentes do Corinthians novamente. Então eu posso falar, então eu estou recebendo aqui Andrei Sanches, ex-presidente do Corinthians. Ex-presidente do Corinthians. Então, Andrei, antes da gente começar um papo aí, vamos relembrar um pouco da história do Andrei do Corinthians aí, roda aí. A própria vida e o futebol se confundem na história de André Sanches. A infância foi de trabalho, foi feirante, cresceu. Corintiano apaixonado, superou desconfianças também no clube alvinegro. Chegou ao topo mesmo após ter recebido uma herança. Essas e outras questões, André Sanches responderá agora no Aqui com Benja. Andrés, dessa crônica que a gente viu no começo aí, o que pra você é mais marcante? O que pra você mais te marcou? Que você falou, aqui as coisas mudaram de figura. Quando nós caímos, né? O nego fica falando, hoje está na política do clube, tem esses disque, né? Mas eu também eu era conselheiro, assumi o Corinthians, faltavam 7 jogos para a queda. E também sou responsável pela queda. Eu não me eximo de responsabilidade. O torcedor pensa que é os mais culpados, mas que eu tenho minha parte de culpa, também tenho. E não abro mão disso e não digo ao contrário. O dia que caiu eu não tinha perdido ninguém querido de primeira linha, assim, que nem perdi minha mãe há 1 ano e 2 meses. Então foi talvez a maior tristeza que eu tive na minha vida, foi aquele dia da queda. E naquele dia eu lembro que saindo do vestiário, indo para entrevista, que eu não enxergava nada, o que vai falar, o que eu vou responder para mais de 30 milhões de pessoas, né, que estavam tristes como eu. Foi o dia que eu falei, olha, nós vamos ganhar e perder jogos, mas tirem sarro hoje, que daqui para frente, quem riu. Ninguém vai rir mais do Corinthians. E graças a Deus, o projeto que foi montado para 8, 10 anos foi muito bem feito. Está acabando um ciclo agora, tem que começar outro ciclo para mais 8, 10 anos, porque futebol não se faz nem futebol, nem institucionalmente num clube. Você faz o teu projeto, você faz o teu mandato. Fazer o mandato de 3 anos é fácil. Você vai lá, faz o que você quiser, assina, faz como você quiser e deixa para frente. Como sempre foi feito nos anos atrás nos clubes. Então é um projeto que eu sou gestor por 3 anos, depois de 3 anos é você, 3 anos é outro. Para aí sim você conquistar títulos, Libertadores, Mundiais e aí por diante. E fazer o crescimento da marca Corinthians cada dia mais. O que você acha que teve mais importância nessa mudança de patamar do Corinthians nesses anos todos? Foi a construção do estádio? Foi a chegada do Ronaldo Fenômeno? Não, hoje é o Ronaldo. O Ronaldo mudou realmente o Corinthians. Não só, quando eu ouço as pessoas falarem, olha, o Ronaldo banjou o nome do Corinthians, o nome crescer, não é isso. Por você ter um jogador do nível do Ronaldo, por trazer ele como eu trouxe, ele treinar no Parque São Jorge, mesmo a gente reformando lá dentro, que você conhece. Ele teve que treinar 7, 8 meses lá onde hoje é o sem treinamento. Desculpa, que quando ele veio aqui, ele contou que ele fazia gelo num barril. Não, mas e se trocava num contêiner que tinha uma bacia e um chuveiro, um cano de chuveiro. Eu acho que ele nunca tomou banho lá. Ele ia embora sem tomar banho. Então, o que o Ronaldo foi mais importante para o Corinthians, para mim, para minha gestão, não foi o título, não foi ele ter vindo, foi o que ele nos obrigou e nos cobrou e nos ajudou a fazer o seu treinamento, a melhorar a relação com a imprensa, a fazer o Corinthians ficar muito maior. Porque o Ronaldo não precisava do Corinthians fora do Brasil. Como o Corinthians não precisaria do Ronaldo no Brasil. Mas fora sim. Mas o Corinthians precisaria muito do Ronaldo fora. E o Ronaldo precisava naquele momento muito do Corinthians. Então quando eu olho, o Ronaldo mudou de patamar o Corinthians, não é isso. O Ronaldo fez nós nos conscientizarmos que para ganhar campeonato, para ganhar título, se não tiver estrutura física, aparelhagem para os atletas, dificilmente você ganha. Você acha que se o Ronaldo não tivesse vindo para o Corinthians, a história teria sido diferente? Talvez demorasse mais para fazer a estrutura que foi montada. Talvez demorasse mais, mas a gente tinha consciência que tinha que fazer. Mas com ele presente e com a ajuda dele, com o nome dele, as coisas anteciparam muito.
Nós em 2010 inauguramos o CT do Corinthians. Então foi em 2 anos praticamente. Então isso aí ele adiantou e ajudou muito. Mas o São Paulo, Andrés, ele não precisou de Ronaldo Fenômeno para ter uma estrutura grande. Lembra? O São Paulo foi o primeiro a ter o CT, o refis. Por isso que sempre ganhava. O São Paulo ficou décadas ganhando tudo. E não era pelo time que tinha, ou pelo dirigente que tinha, ou pelo treinador que tinha. Era estrutura? Lógico que todos eles são importantes, mas é a estrutura física. E o Corinthians ia fazer o seu CT, eu ia fazer o CT do Corinthians. Talvez quando eu saísse em 2011, estava quase acabando e o Mário terminaria. Então o que nós fizemos em 1 ano e meio, talvez levaria 4, 5 anos. Porque é opção. Você como dirigente tem 3 anos de mandato, ou você contrata um bom jogador, ou você faz a estrutura. O que você faria? A decisão é difícil. Então, como o Ronaldo lá cobrando, exigindo, é óbvio que eu deixei de contratar alguns jogadores para pagar o CT do Corinthians. Agora, ô Andrés, você acha que nessa tua provável volta, né? Outro dia eu falei, mas o pessoal até ficou bravo comigo e tal. Que eu falei que o Andrés é o presidente do Corinthians, vai ser, porque eu acho que não vejo você perdendo essa eleição. Não, a eleição é eleição, ninguém sabe o que vem das urnas, mas na verdade, por tudo que nós fizemos nos últimos 10 anos, não só eu, como o Mário, como o Roberto, com erros e acertos, não tem como o sócio não entender ou não dar mais uma oportunidade. Então é muito difícil, mas é uma eleição. Então, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, é mais difícil agora? Eu vou te perguntar por quê. Tudo bem, pegou o Corinthians, tinha caído e tal. Vou te explicar. Mas você pegou o Corinthians, tava num momento péssimo, negócio de MSI, sem dinheiro, Série B. Você teve que fazer o diabo lá pra montar time pra jogar Série B. O Corinthians nunca tinha caído e tal. Então a expectativa era lá embaixo. Hoje você pega o Corinthians. Até tem uma discussão, que eu até acho que o perfil do torcedor do Corinthians, mudou de algumas muito. Gerações, mudou muito. Os últimos 10 anos é outro Porque torcedor. hoje o Corinthians... Seu filho que tinha 6 anos na época, hoje está com 16, 18, 19 anos, mudou totalmente. Então, só que ele não entende que se ficar um ano sem ganhar um título... Ninguém morre. É uma desgraça. Mas tem que ficar, vai ficar. É as gerações de corintianos que pegaram os 23 anos de fila, sabe? Então você não acha que hoje é mais difícil porque a expectativa está lá em cima? Não. Hoje é muito mais fácil. Para mim é muito mais fácil. Porque naquela... Qual que vai ser o difícil hoje? Todo mundo quer encostar, Beija. E na época que eu para a segunda divisão, você que tinha que encostar em todo mundo. Aqueles entornos que fica lá na foto, ninguém queria aparecer. Hoje todo mundo quer. Hoje todo mundo quer arena. Hoje todo mundo quer não sei o quê. Então, esse lado vai ser mais difícil, o relacionamento com as pessoas. Mas é muito mais fácil você administrar um clube que arrecada 400 milhões por ano do que um clube que arrecadava 60 quando eu pus. Então hoje eu ouço algumas pessoas dizendo, olha, o Corinthians está quebrado, está sem dinheiro. Eu dou risada. Primeiro, o Corinthians não é uma empresa, não é um banco. O Corinthians tem que pagar suas contas em dia, fazer patrimônio, no pior das hipóteses, manter o patrimônio bem mantido e ganhar título, tentar ganhar título. Então o Corinthians teve superávit de 20 milhões. Tá bom, e aí? E foi 7º colocado. E aí? E aí? O que tem a ver? Esses 20 milhões não vai ser distribuído. Então o Corinthians tem que investir tudo no seu clube. Agora tem que pagar as contas em dia. Lógico que nos últimos 3 anos teve alguma dificuldade, porque não o Corinthians, a economia como um todo no país teve dificuldade. Então se sentiu um pouco também. Mas o Corinthians está muito bem saudável, está muito bem tranquilo. O Renato Augusto esteve aqui ano passado e falou que jogou o ano de praticamente quase o ano inteiro de 2015 sem receber. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ou se expressou mal. Ele ficou 7, 8 meses sem receber direito de imagem. O salário sempre recebeu. Mas direito de imagem faz parte do salário. Não faz parte do salário. Não faz parte. Não pode atrasar, mas não faz parte do salário. Mas estava atrasado. Estava atrasado, mais de 6 meses. Tá, né? tudo bem. O então, dele era 8 salário, meses. eu devo ter falado salário e direito de imagem. O direito de imagem estava atrasado. O salário nunca atrasou. Desculpa, é direito de imagem. Isso aí, é verdade. É que para mim, de salário direito de imagem foi no meu pacote. E prêmio atrasou bastante. Em 2015 eu era superintendente de futebol. Atrasou bastante. Mas eles foram homens, atletas, e ninguém reclamou da imprensa porque ganhamos. Porque se tivesse sido 3º colocado, a imprensa também estava atrasado, estava não sei o quê. E tem que acabar isso. O jogador não joga porque o dinheiro está atrasado. O jogador não deixa de jogar porque está atrasado. O jogador não joga porque está com algum problema, porque não está conseguindo jogar. Porque em 2015 nós atrasamos 8, 9 meses de dinheiro de imagem, premiação pra caramba, que só pagar tudo em janeiro de 2016, e ninguém deixou de jogar. Mas se tivesse sido 4º colocado, 3º colocado, pelo amor de Deus, ia ser um escândalo. Então a imprensa também tem que mudar um pouco de jeito de ver futebol. André, você tem um problema. Problema não. Não tem. Não é problema, calma. Isso não é problema, mas o que
te irrita na imprensa? Que às vezes eu vejo. Às vezes você fica bravo. Se você pergunta aqui, André, você roubou o Corinthians? Eu vou te responder. E não vou ficar bravo. Você ganhou dinheiro no Corinthians? Você fez esquema com o empresário? Eu vou te responder. Agora, olha, tudo bem, André? Tudo bem. Olha, ouvi dizer, na Alameda do Parque São Jorge, dizem, quando o cara insinua. Você terceiriza a... É isso. Não, minha fonte. Que fonte, cara? A tua fonte fala que eu sou ladrão? E eu tenho que ouvir quieto? É isso que me irrita. Por exemplo, hoje se fala pouco de futebol, se fala mais de bastidor, mas não sei o que. Isso não é legal. As pessoas não acreditam em você? Calma, vou perguntar. Não é. Deixa eu perguntar. Final do ano, saiu especulou uma informação que você estava negociando Gustavo Scarpa com o Fluminense. Aí você gravou, não sei se foi no teu Instagram, na tua mídia social. Sabe o que aconteceu? Você gravou, falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou negociando, eu não estou pretendendo com isso. E ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Eu estava entrando no camarote. Por que ninguém acreditou? Eu estava entrando no camarote do Corinthians. Quando eu entrei, o Roger, lateral esquerdo do Corinthians. Sim. Presidente. Olha, ô Roger, tudo bom? Aquele que foi pra Polônia? Isso. Ele estava com o empresário do Scarpa, que é meu amigo, Marcelo Godfar, e mais sócios dele lá. Alguém deve ter visto, alguém deve ter... E acharam que... Mas foi 3 minutos. Tudo bom? Tudo bom. E nego foi plantar que eu estava negociando o Scarpa. E aí você gravou falando assim, não tô... e ninguém acreditou. Mas esse é o problema de alguma ala da imprensa esportiva. Eles não acreditam. O cara chega aqui, um Zé Mané aqui falou para ele, ou não falou e ele falou, e fala que teve a fonte, e vira um tumulto total. Pô, você tem 30 milhões de torcedores que estão esperando o Scarpa no Corinthians. E quem tem que explicar que o Scarpa veio no Corinthians não é o cara que falou que eu estava negociando. Quem tem que explicar sou eu, ou é o presidente do Corinthians. E ninguém entende isso. Então é difícil. Hoje você vai no treino do Corinthians, lá tem 60 jornalistas, 45, 50 é blogueiro. Tem um blog, tem o meu timão, tem não sei o que, e é jornalista. É difícil, pô. Aí um jogador fala, ô, seu FP, não sei o que. Pô, manchete, o jogador discute, xinga. Então nós temos que ter um pouco mais de controle. Todo mundo depende do futebol. O dirigente depende do futebol para ir bem, o jogador depende do futebol, a imprensa depende do futebol. Então, tem que ter, eu cansei de falar, tem que ter simpósios aí por ano, imprensa, dirigente, jogador, porque os jogadores não querem dar mais entrevista. Tem jornalista aí, jornal, que o jogador não quer ir mais. Isso é ruim para o clube, é ruim para a imprensa, é ruim para todo mundo. Então tem que ter um respeito um pouco maior. Que nem... Mas eu não nego entrevista para ninguém, não deixo de falar com ninguém. Só não falo com o blogueirinho lá, o resto eu falo com todo mundo. Que nem, por exemplo, todo mundo fala aí, né? E é engraçado que as coisas viram verdade. Quem tá negociando jogador pro Corinthians é o Andrés. Pô, isso é inacreditável. É inacreditável. Caiu um urubu no Corinthians, lá sou eu. Caiu uma árvore, não é assim. Depois que eu saí em 2015, eu ajudei o Mário nos 7, 8 primeiros meses, depois ele tocou a vida dele sozinho. O Roberto pediu para me ajudar ele em 2015, ajudei ele até novembro de 2015, depois não participei de nada. Se o Roberto me liga, o que você acha disso, eu vou dar minha opinião. Eu não ligo para ele, olha, você tem que fazer isso, faz aquilo. Eu acho que eu mando no Corinthians, e não é verdade. Nos técnicos que o Corinthians contratou lá no... Pô, eu conheci o Cristóvão, tá vivo aí. O Cristóvão tá vivo aí. Eu estava numa reunião que o Roberto me chamou, falou, quem você acha que eu tenho que pôr de treinador? Eu falei, não sei quem vocês querem, eu quero esse, o outro quero aí, acho esse. Falei, ó, tem o Cristóvão. É uma opção. Pô, é verdade. Aí tentou o Silvinho, não deu. Aí foram no Cristóvão. Quem falou com o Cristóvão, quem negociou com o Cristóvão, quem fez com o Cristóvão, foi o Roberto, não fui eu. Eu conheci o Cristóvão, nunca tinha visto o Cristóvão pessoalmente. Eu fui ver o Cristóvão pessoalmente no dia do CT do Corinthians. Aí falaram que ele tinha um jantar na minha casa, que ele tinha... Aí você fala que não, é impossível. E um dos maiores erros do Corinthians, em 2016, foi a mudança de treinador. Você contratou o Cristóvão errado, sangra com ele até o final do ano. Mas você chegou a falar para o Roberto ou não? Depois, ele perguntou para mim. Quando ele perguntou, eu falei. Foi erro ter mandado embora. Foi isso que fez a diferença você ter segurado o Tite aquela vez da... Mas é foi óbvio. O time quando... Tolima, né? Isso, o time quando o Tite chegou, quando eu contratei o Tite, metade da imprensa reclamou. Metade. Porra, Tite, não deu certo no Palmeiras, foi mandado embora não sei de que jeito do Palmeiras. Já tinha passado pelo Corinthians. Não sei o quê, no Corinthians, Veio o Tite. Ficou 6 jogos. Perdeu contra o Tolima. Que culpa o treinador tem? A culpa era minha e dos jogadores, que não jogaram bosta nenhuma. Seu Ronaldo, seu Roberto Carlos que não jogou, o seu Jusilei, seu Elias. E não jogaram por quê? Porque
Porque ele estava num dia ruim ou... Um dia ruim, não conseguiram jogar. Futebol, o jogador de futebol é um ser humano. Ele tem que ir bem quarta, domingo, não é. E não dá pra você ir bem quarta, domingo. Você faz programa ao vivo. Uma hora sai uma coisinha errada. O meu sai toda hora. Só que ninguém te cobra, ou te cobra internamente. O jogador jogou mal ontem, é porrada nele. Amanhã ele faz um gol, é um rei. Isso tem que equilibrar. Ele não é rei e também não tem que tomar tanta porrada. Você assistiu o Corinthians ser campeão da Libertadores, campeão mundial da arquibancada. Da arquibancada. Mas qual foi a tua sensação? Porque o Mário Gobi acabou sendo o presidente que está lá na história, escrito. É ele. O que, na minha opinião, é um absurdo. Mas é ele. Mas é um absurdo. Presidente. Mas está lá, o Mário Gobi. Bom, ele era do grupo, nós montamos um projeto que nós falamos, nós disputando 3, 4 anos seguidos, nós vamos ganhar. Então nós disputamos 2010, disputamos 2011, 2012 ganhamos. Qual foi a tua reação? O que você sentiu na hora? Eu só chorava. Só como torcedor? Não, como torcedor. Ou você falou, pô, isso aí tem muito participação minha? Não, lógico que tem participação do grupo, participação de muita gente. Ninguém faz nada sozinho, então todo mundo ajudou. Agora, antes de eu ser presidente do Corinthians, antes de eu ser conselheiro, eu sou torcedor. A grande dificuldade do dirigente é ele equilibrar a razão e a paixão. A razão e a paixão. Que nem teu time, você é presidente, teu time toma 5 porradas. Você sai contratando desesperadamente. Você quer ver o time... Trazer o GB, trazer o Andrés, trazer o Pedro, o João, e às vezes você traz esses caras, gasta um dinheirão e não vai. Voltando naquilo que eu te falei. No primeiro turno do ano de 2016, se o Corinthians ganha do Cruzeiro no Pacaembu, que foi 1-1, o Cruzeiro era campeão do primeiro turno com 2 pontos na frente, com o mesmo time. O que nós tínhamos que analisar, o que aconteceu depois de 7 jogos. Depois do jogo do Palmeiras, nós perdemos 2-0, que o Cristóvão foi mandado embora. Nós estávamos em segundo colocado naquele jogo. Segundo colocado. O que aconteceu depois disso? Pro time tão mal no segundo turno? Não deu. Mudança de comando. Porque o jogador é subconsciente. O jogador você tem que cobrar ele todo dia. Eu mando o treinador embora. Vem o Fábio, fica o Fábio. Passou 5 jogos, manda o Fábio embora, vem o Oswaldo. O jogador falou, opa, o problema não é mais nosso. Mas não é aquele de sacanagem, é o subconsciente. Você, presidente, o Carille é o treinador que você gosta? Lógico, pô. Agora eu já sei quem é o Carille. Porque teve uma entrevista uma vez lá no Parque São Jorge, o cara perguntou pro presidente, o Fábio vai ficar no... Não, o Carille vai ficar no... De treino. Eu falei, Carille, quem é o Carille? Nem conheço o Carille, pô. E era o Fábio. Que a gente chama ele de Fábio. Chamava ele sempre de Fábio. Não, ele é gozado. Não sei se nunca ele falou isso. Quando ele veio em 2009, 8 ou 9, eu não queria que ele vinha. Não ele, nem conhecia ele. Tinha ouvido falar do trabalho dele e tal. O mano que quis trazer ele. E eu falei, mas mais um auxiliar? Ah, pelo amor de Deus, meu. E pá, já tem não sei o quê, não vai trazer, não vai trazer. Eu falei, mas não quero, não vai trazer. E o Mário falou, pô, mas o treinador quer. Eu falei, mas o treinador não tem que querer tudo, não vai trazer. Aí o Mário chegou um dia e falou, ó, nós vamos trazer, mas quem vai pagar o salário dele é o Mano. Eu falei, peraí, também o Corinthians não precisa passar por isso. Eu falei, não estou trazendo ele por causa de salário. Aí não sei, eu falei, não, tá bom, vai. Então, foi assim que o Fábio Carille veio pro Corinthians? É verdade. Quase não vem? Por você não teria vindo, não por ele, mas não pela por situação. Ele. Hoje, Benja, hoje eu estou entendendo um pouco mais as coisas, estou aceitando. Mas hoje nós temos 38, 40 jogadores no elenco. E tem 65, 70 pessoas no entorno. Entre fisiologista, preparador físico, treinador, 3, 4 auxiliar de preparador físico, auxiliar de massagista. Pelo amor de Deus, controlar tudo isso é difícil. O Alessandro continua com você como gerente de futebol? Um time que está ganhando não se mexe. Se ele se enquadrar naquilo que eu quero, não tem problema. Ô, Andrés, voltando agora a um assunto que estava lá naquela crônica. Da Arena. Como que você leu meu pensamento? Pô, teve vários assuntos. Se eu tô aqui, é que nessa hora que passou a Arena, você até mexeu ali. Não, mexer do que já te falaram, um problema, a solução. A Arena hoje não é um problema. E também não é a solução. Mas quando pagar a Arena daqui 10, 12 anos, é a solução. Fora a torcida, vai ser o maior patrimônio do Corinthians. Hoje a Arena lá fatura 150, 180, 200 milhões por ano. Foi um erro ter construído a Arena sem ter um naming rights? Não, senhor. Foi erro meu ter construído a Arena para a Copa do Mundo. Eu já me arrependo disso. Agora, de construir a Arena... Mas você acha que não tentamos vender antes de construir o estádio? Não tentamos vender quando estava construindo o estádio? Não tentaram vender quando estava pronto o estádio? Não tentaram vender ontem? Ontem estavam tentando vender o name rights. Agora, não é só querer vender, tem que querer quem compra.
Existe um monte de propriedade, existe um monte de coisa. É uma coisa nova no Brasil. É a cultura nossa brasileira de imprensa, de torcedor, de dirigente, de não falar o nome. Que está mudando agora. Queria você ficar bravo quando os caras falam Itaquerão? Lógico que eu fico bravo, não chama Itaquerão, chama Arena Corinthians. Por que não fala Arena Corinthians? Pô, custa fazer isso. E se amanhã tiver Arena BBB, custa chamar BBB? Vai ser uma grande fonte de renda para os clubes. É que nós estamos encaminhando, mas uma hora vai... Mas o Corinthians vai pagar esse estádio? Tem Lógico grana para pagar? Lógico que vai pagar. Essa é a dúvida que todo mundo tem. Mas Vai lógico pagar, que vai pagar, meu. Vai sofrer para pagar como sofre, como cidadão. O Corinthians financiou, comprou a sua casa. Tem que pagar. Quantos cidadãos compraram casa e atrasa 2 meses, paga, volta, negocia, perdeu o emprego? É igual. Nós construímos uma arena, quando começamos a construir a arena em 2012, 2011, era um Brasil. Quando a arena estava quase pronta e até hoje, é outro Brasil, economicamente falando. As dificuldades, você vê a empresa mandando embora todo mundo. Fechando a empresa. Então, tudo é recessão. Andrés, quanto que era para custar o estádio na tua cabeça quando estava tudo pronto? Assim, nós vamos estádio de Copa do Mundo? Não. O projeto inicial não tinha Copa do Mundo. 350, 400 milhões. 350, 400 milhões. Isso. E o que te fez fazer? Por que você caiu nessa? Que você não, falou não é que eu caí arrepende? nessa. Você vai o Marcelo Odebrecht falou na delação premiada dele, os diretores do Odebrecht falaram, eu já falei. Nós fomos numa reunião que estava todo mundo do governo federal, governo estadual, governo municipal, que quem quis a Copa do Mundo em São Paulo foi o governo municipal e o governo estadual, o federal não se meteu tanto na Copa do Mundo. E já pensou São Paulo fora da Copa do Mundo? Dá para ficar São Paulo? A FIFA vai permitir... O Juvenal tomou uma apunhalada? Não, senhor. Não. Deus que o tenha, meu amigo, hein? Mas, por exemplo, a tua relação pessoal com o Lula, o ex-presidente do Brasil, ajudou na construção do estádio? Ajudou bastante. Sem ele teria saído? Não. Hã? Ele ajudou tanto que demorou 2 anos e 4 meses para ser o BNDES. 2 anos e 4 meses para ser o empréstimo do BNDES. A única coisa que o Lula falou para mim do estádio e que me cobrou é: vai fazer o estádio? Tem um projeto? Tem. Já tem tudo? Tem. Não faz no Pacaembu. Faz em Itaquera, que desenvolve a Zona Leste mais. Em todo o país do mundo que fizeram um estádio grande, a Redondeza desenvolve. E hoje você vê Itaquera, é outro mundo do que era há 7 anos atrás. Só aquelas obras de infraestrutura que foi feita. Podia estar bem melhor? O prometido foi muito mais? Foi. Mas uma hora vão fazer. Se não tivesse o Estado, ia levar 100 anos para fazer. O Lula, a participação dele é isso. Não tem mais nada do que isso. O Juvenal não foi apunhalado na Copa? Não. Todo mundo apoiou, menos eu, todo mundo apoiou o Morumbi. Do presidente da República ao prefeito. Por que você não apoiou? Isso é coisa de clube, é coisa que tal. Eu fui lá no Morumbi, dei apoio, mas eu falava pro Juvenal no ouvido dele, falei, Juvenal, depender de mim. Ele, por quê? Falei, porque vocês vão reformar tudo e vai ficar muito mais forte. E o Juvenal não estava pensando na Copa do Mundo. Ele estava pensando em melhorar o estádio dele. E por que não melhorou o estádio dele? Por que não foi Copa do Mundo lá? O Ricardo Teixeira é poderoso, vetou o Morumbi. Não existe isso. Não foi o Ricardo, não foi o Lula, não fui eu, não foi o Bispo. E muito menos o Papa. Quem vetou a Copa do Mundo FIFA. Foi o São Paulo mesmo. Porque você sabe que o São Paulo Clube Social é acoplado lá no Morumbi. E tinha que fazer uma Assembleia Geral dos sócios para ficar de 2 a 4 anos fechado o Morumbi. A parte social? Lógico. Como é que você vai pôr o caminhão, fazer a obra lá no Morumbi? Ia ter que derrubar metade lá para reformar. O Clube Social com a piscina, poeira na piscina, teu filho nadando na piscina? Podia? Então tinha que fazer essa Assembleia Geral. É que os São Paulinos não falam, mas tem gente lá que sabe disso. Eu não sabia dessa história. Foi isso aí que vetou, não foi por causa do valor, não foi por causa de financiamento, não foi por causa de nada. Cadê a ata do sócio que vai ficar o clube 2, 4 anos fechado? Mas, não foi isso. Foi meu problema com o Ricardo Teixeira. Não teve nada, o Ricardo não tem nem esse poder para vetar o Morumbi, pô. Mas vai na conta dele, vai na conta minha. E a verdade é essa, se o São Paulo tivesse feito uma Assembleia Geral de Sócios, olha, vamos fechar o clube 4 anos, perfeito, teria sido no Morumbi e talvez eu não estaria com esse pepino aí. Desde aquele problema que você teve com o Juvenal, do negócio dos ingressos, dos 10%, bababá, o Corinthians parou de jogar lá. Você acha que isso atrapalhou muito o Morumbi? É só pegar desde 2009 para cá e ver a história do São Paulo e do Morumbi.
Por quê? Não é o aluguel. Muita gente falava, não, perdeu o aluguel. Na época falavam, perdeu o aluguel, o Andrés é um medíocre. Pô, não vou nem falar o que uma parte da imprensa falava. Eu jamais deixaria de jogar no Morumbi. Eu deixei de jogar realmente porque o Juvenal eu liguei 9 vezes e ele não me atendeu nenhuma vez. Porque ele não tinha o que falar pra mim. Porque vocês sempre foram amigos. Isso, sempre fomos amigos. E foi um dos grandes amigos que eu perdi no futebol. E uma das pessoas mais preparadas pro futebol. Aprendi muito com ele. E ele não me atendeu. E aquilo me magoou muito. E também ele trabalhou com alguns doutores para não votar em mim, para presidente do Corinthians. Porque ele sabia o pepino que vinha para ele. E é normal você enfraquecer o adversário. E como ele não me atendeu, eu falei, não jogo mais lá, não joguei mais lá. Fora isso, o Corinthians, o Santos, o Palmeiras pagavam 14, 15 salários por ano. Na folha de pagamento. O São Paulo pagava 6, 7, 5. Por quê? Não pela renda, pelo aluguel, mas o segundo anel do Morumbi, que estava lá, às vezes era empresa tal, pagava 4, 5, 6, 8, 10 milhões. Por quê? Porque todos os clássicos, todas as finais do campeonato, tudo era onde? Morumbi. Morumbi. Todas as grandes empresas. Os camarotes, Morumbi. Comprava o camarote Morumbi. Dependendo de ser Corinthians ou Palmeirense, sabia que as clássicas, que as finais iam ser tudo lá. O aluguel era o de menos. Mas você pega desde que nós paramos de jogar de lá e vê o que aconteceu até hoje. E aí, como é que você mantém um time no auge tanto tempo? É difícil. Mas é o que eu volto a falar. O Corinthians foi campeão ano passado. O Carille tem seus méritos, o presidente tem seus méritos, os jogadores têm seus méritos. Mas o maior mérito é a estrutura. Quando começou o ano passado, que surgiu aquele papo do Corinthians ser a quarta força do campo do futebol paulista, isso te incomodou? Não, hoje é... Você acreditava, Andrés, fala sério, você acreditava que ia ser campeão? Que o ano do Corinthians ia ser dessa forma, campeão paulista, campeão brasileiro? Mas eu sabia... Te surpreendeu? Surpreendeu você ganhar, agora eu sabia que ia disputar. É inadmissível o Corinthians, com a estrutura que tem hoje, não está disputando o título. Se vai ganhar é um outro problema. Mas sendo o segundo, terceiro, quarto, é impossível. Só quando faz uma cagada muito grande, que acontece que nem 16 fica em oitavo. Mas o Corinthians dificilmente fica menos de terceiro, quarto lugar. Mas não é só pelos atletas, pelo treinador, pela diretoria. É a estrutura que se tem hoje. É a estrutura que se montou no Corinthians. A facilidade que dá para o jogador trabalhar. Teve um episódio... Mas o Corinthians continua a zebra hoje de novo. Talvez tenha ido para a terceira força no Paulista. Mas no Brasileiro continua aí, sexto, sétima força. Corinthians é zebra esse ano de novo. Nós não gastamos, não contratamos ninguém. As pessoas falam, a gente costuma ouvir bastante aí e tal. E hoje não tem como a gente não dar ouvido também as mídias sociais. A gente não pode usar. Você vê que nos Ela é pro bem e pro mal. Infelizmente, você vê que nos Estados Unidos está lá agora a preocupação com fake news. Vai lá, né? Fala que eu sou ladrão na... Então, com fake news, né? As notícias falsas, notícias... Se cria páginas hoje contando história e tal. Mas tá eu falando. O fake news é eu falando, é uma página falsa minha e eu falando. E você falando. E você falando. E aí que você... os caras falam, pô, mas o André está por trás de todas as contratações que o Corinthians faz. E a outra coisa, a hora que o Andrés assumir... Vem o Pelé. Vem as surpresas, Neymar. Vem bomba, vem A, B, C. Torcedor corintiano. Eu assumindo, 2 dias depois estará contratado Neymar e Messi. Olha, eu assumindo, o Neymer Wright está vendido no dia seguinte. Eu assumindo, eu não sou mais. Se eu tivesse patrocínio hoje, se eu tivesse algum grande jogador para contar coisa, eu já tinha levado para o presidente. Pô, dão coisas da minha conta que não é minha. Eu nunca falei que, olha, eu estando lá fecha, eu estando... Uma vez eu fiz uma pergunta, nós citamos o Juvenal, entrevistei o Juvenal, entrevistei 2 vezes na vida o Juvenal, eu também adorava o Juvenal. O Juvenal é... E uma vez que eu estava ainda fazendo uma entrevista, era na época do lance ainda, lembra? A gente fez também. Ele estava super legal, eu fiz uma pergunta, rapaz, ele ficou bravo, mas aí ele processou a ideia, porque não tinha falado de uma forma pejorativa. E é mais ou menos isso que eu quero fazer. Eu falei, ô Juvenal, você sofreu preconceito no São Paulo?
porque você é totalmente diferente daquela linhagem de dirigentes do São Paulo, que era tudo não, lá, né, os 400, aquela coisa do Juvenal. E eu falei, Juvenal, você tem estilo de presidente do Corinthians, né? Que ele era, né, aquele jeitão dele. E trabalhou na Zona Leste. E ele era delegado, né? Não, escrivão. Escrivão. É. E eu pergunto pra você acha que tem preconceito contra você, Andrei? Você acha que a galera pesa em você? Porque às vezes você não fala. Talvez você não. Porque você não tem faculdade. Porque... O Juvenal teve menos porque ele era do. Querer ou não querer, ele fez faculdade. Por quê? Ele fez faculdade. Então os quarentão lá do São Paulo, os lords lá do São Paulo, bom, tem um curso universitário. Eu, por não ter tido curso universitário, por não falar português corretamente, não usar os verbos, as sílabas, pá, lógico que tem preconceito. Isso principalmente incomoda? uma parte da imprensa. Ou não incomodou muito. mais? Incomodou muito, hoje já não. Tem gente aí que tem racismo pior que o meu, pô. Mas hoje eu sei o que é um negro, o que é um homossexual, o que é um preconceito, que é eu senti na pele. E sinto um pouco hoje, mas já tiro de letra. Por não ter um curso de ser doutor. Você pode ver. Beija, você me conhece já, mas há 20 anos. Meus filhos, tudo. Você acha que eu sou capaz de fazer toda a engenharia financeira do estádio? Não. Você acha que eu sou capaz de fazer toda a engenharia jurídica do estádio? Não. Quem fez foi o Evandro Machado Meyer, Luiz Paulo Rosenberg. Mas você é capaz de arquitetar? Não, sou. Isso sim, politicamente fazer. Não. De juntar as pessoas e falar. E fui eu que você fiz. Faz. Mas, se o estádio vai dar um bonde lá, ninguém fala do doutor Luiz Paulo Rosenberg. Eu estou falando qual é o Juvenal. Rosenberg. Porque professor, cara inteligentíssimo, economista, conhecido doutor, em todos os lugares. Machado Meyer, quem vai falar da Machado Meyer? Que fez toda a estrutura jurídica. Então, mas não tem problema. O Estado está resolvido, vai ser resolvido. E é maior, depois da torcida, será o maior patrimônio do Corinthians. Agora, te deixa também. Quando o cara fala, pô, Andrés é boleirão. Porque você fala a linguagem do jogador, né? Ninguém cobra mais jogador que eu. Não, mas você fala a linguagem do jogador. E às vezes você fala que já saiu mesmo com os caras para tomar uma. Qual o problema? Não estou falando problema. Estou falando que você fala a linguagem do boleirão. E às vezes nós já tivemos, eu e você, as pessoas não devem saber, mas já tivemos quebra-paus homéricos, eu e você. Mas sempre se respeitamos. E sempre nos respeitamos. Divergimos de muitas coisas, é normal. Nunca deixamos de nos falar. Mas uma coisa que eu sempre falei, mesmo quando a gente quebrava aqueles paus violentos entre eu e você, eu falava o seguinte: uma coisa, ninguém pode tirar o mérito do Andrés para contratar um jogador, poucos os caras, dirigentes, porque é o boleirão, você fala a linguagem do cara. Sabe o que acontece? E tem até a própria aquela história, né, que você foi fumar um cigarro, fazer xixi com o Ronaldo e foi aí que... Ele contratou ele aí, foi no banheiro do Novo Mundo, no Hotel Flamengo. No Flamengo, no Hotel Novo Mundo. Vocês foram fumar um cigarro? Eu fui fumar, ele não fuma. Quem? O Ronaldo não fuma, nem bebe, nada. Só eu que bebo um pouquinho e fumo. O Ronaldo não faz isso, rapaz. Eu lembro quando ele jogava no Corinthians, o Ronaldo tá fumando também, mas ele não faz isso. O Ronaldo tá todo dia sentado, vendo filme com os filhos dele, é um cara tranquilo. Mas vamos lá. E até parabéns pro Ronaldo, que ele, com certeza ele vai assistir, tá assistindo. E eu assisti o dele, se ele não assistiu o nosso, mas bate nele, né? Mas que sorte você deu que eu não falei aqui, hein? Mas deixa pra lá. Qual a história? Não vou. Agora é minha, dele. O que acontece, Benja? Jogador de futebol é um gueto. Eles são tudo fechados, porque são isolados. Jogador de futebol é uma classe muito sozinha. Porque a maioria vem do nada, de repente ficam famosos. Não é nem o dinheiro, é a fama. E aí vem aquele monte de urubu lá, que eu chamo de macarrão, do lado deles. Você vê, o jogador anda com bando. E eu sempre procurei respeitar muitos deles, e ninguém defende mais jogador de futebol que eu. Tem jogador no Palmeiras, no Santos, no Flamengo, no Barcelona, que não me conhece, mas pode perguntar. Quem é o Andrés Sanches? Porque eu nunca deixei jogador na mão. Agora, cobro muito. Se tiver que xingar, xingo. Se tiver que tirar do time e mandar para aquele lugar, eu mando. Agora, se o jogador sentir que ele está correndo, que ele está cumprindo aquilo que é, mas não está,
Mas vamos com ele até o final. Você ganhando para presidente, se caso você vença, né? Agora tem que falar caso, porque eu falei que outro dia que você tinha ganho, os caras ficaram tudo bravos comigo. Ganhar só dia 3, 6 horas da tarde. Então faz o seguinte, eu vou fazer, toma uma água, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e na volta eu faço essa pergunta e você pode mandar suas mensagens aí pro Andrés no Twitter, hashtag Andrés Fox Sports. Vamos ver se até o final do programa o Andrés dá um sorriso também, ele fica tão carrancudo, dá um sorriso ainda, depois toda hora. A gente já volta, até o Juvenal ria, ele falou, beija, Deus o tenha, adorava ele também. A gente já volta rapidinho.